Você aí está preparado para uma verdadeira maratona de mistérios, para uma imensa maratona de mistérios? Eu espero que sim, porque eu sou Carol Capel, a sua pesquisadora dos mistérios ocultos favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Nesse vídeo nós vamos desvendar mistérios ocultos, muitos, então se preparem. O mistério das luzes de Marfa é um código para outros mundos. E se eu te dissesse que no meio do deserto do Texas, onde luzes aparecem há mais de 140 anos, essas luzes parecem formar um código? Um código que eu diria que é algo de outro mundo. E pior, não tem explicação para esse fenômeno. Ali, bem no meio do deserto do Texas, próximo à cidade de Marfa, algo estranho acontece desde o século XIX. Quando o sol desaparece no horizonte e a noite cobre aquele local árido, pequenas luzes surgem, dançando no escuro. Elas piscam, elas se movem em padrões imprevisíveis, mudam de cor, desaparecem e reaparecem sem explicação. Eu estou falando do fenômeno estranho das luzes de Marfa. Um fenômeno que há mais de 140 anos desconcerta a comunidade científica, atrai curiosos e alimenta teorias da conspiração que vão desde o paranormal ao extraterrestre. O primeiro registro conhecido data de 1883, quando o jovem fazendeiro chamado Robert Allison viu luzes misteriosas enquanto cuidava de seu gado. Ele pensou que fossem fogueiras de invasores apaches, mas ao chegar lá, ao investigar, ele não encontrou nada, nenhum rastro, nenhuma pegada, nenhum som, apenas o silêncio do deserto e uma sensação de que algo o observava. Desde então, centenas de relatos semelhantes se acumulam. As luzes aparecem próximas à rota US Route 67, numa área conhecida como Marfa Plateau, e elas podem ser brancas, vermelhas, amarelas. Às vezes elas flutuam lentamente, outras vezes elas se dividem, elas se multiplicam ou até se fundem. E muitos já tentaram seguir essas luzes, já tentaram se aproximar dessas luzes, mas elas sempre escapam, como se soubessem que estão sendo observadas. A ciência já tentou várias explicações racionais, como por exemplo, gases do pântano? Mas espera, não tem pântano não. Fenômeno atmosférico? Mas se fosse, por que essas luzes aparecem apenas ali, em Marfa? Faróis de carros? Impossível, porque os relatos são anteriores à invenção dos automóveis. Até hoje, nenhum estudo foi capaz de recriar o fenômeno com exatidão. E o mais intrigante é que sensores térmicos e radares não detectam nada quando essas luzes aparecem. Nem mesmo a massa é detectável. Não tem nenhum sinal eletromagnético relevante. Mas os povos nativos da região já conheciam essas luzes muito antes da colonização. Segundo a tradição dos Apache e dos Comanche, o local onde as luzes aparecem é sagrado. É um ponto de travessia espiritual entre os mundos. Ali, dizem eles, os espíritos dos antigos caminham com fogo nas mãos. Mas outros chamam essas luzes de outros nomes, de olhares dos vigias. Os ufólogos afirmam que Marfa está situada em uma falha geomagnética, uma linha de lei onde o véu entre as dimensões é mais fino, um portal natural que ocasionalmente revela entidades do outro lado. E as luzes nesse contexto não seriam apenas fenômenos, mas sim formas de vida energética, sondas conscientes ou até projeções de uma inteligência que não é terrestre. O próprio exército norte-americano, segundo documentos desclassificados, teria conduzido estudos secretos ali na área na década de 50. Vários radares foram instalados e o resultado? Não temos o resultado porque os documentos são classificados até os dias de hoje. Mas por quê? Bom, não se sabe por quê e as luzes de Marfa continuam aparecendo. Todos os anos, no mesmo local, sem padrão, sem lógica, sem aviso. Como se fossem mensagens codificadas de uma consciência que só alguns conseguem perceber. Agora, a pergunta que permanece é: será que nós estamos observando essas luzes ou será que elas estão nos observando? Um corpo de um homem foi encontrado contendo um código. Código esse que circula apenas nos círculos mais fechados do ocultismo. E o silêncio sobre esse caso me faz perceber que tem coisa aí, meu povo. Esse caso começa em 1º de dezembro de 1948. Um corpo foi encontrado na praia de Somerton, em Adelaide, na Austrália. Um homem bem vestido, de terno e gravata, sem sinais visíveis de violência, deitado como se tivesse
apenas descansando. Só que esse aí não era um corpo comum não, tá? E o que se seguia era uma das mais bizarras e mais inquietantes investigações criminais do século XX. O caso do homem de Somerton, também conhecido como Taman Shud, chacoalhou a estrutura da sociedade. O homem não tinha documentos, todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas, nenhuma impressão digital tinha sido registrada, não tinha nenhuma testemunha, nenhuma pista sobre sua identidade. Era um fantasma muito elegante caído ali na praia, à beira-mar. Na autópsia, os médicos encontraram algo ainda mais perturbador. Não havia causa aparente da morte, não tinha nenhuma fratura, nenhuma perfuração. O coração dele estava bem saudável, mas o sangue estava com sinais de envenenamento. Ainda assim, nenhum veneno conhecido foi detectado. Era como se o corpo tivesse sido desligado de dentro para fora. Dias depois, uma descoberta incendiou ainda mais o caso, porque escondido no bolso oculto da calça do homem encontrava-se um pedaço de papel com apenas 2 palavras escritas em língua persa: Taman Shud, que significa acabado ou terminado. E a frase é a última linha de um livro de uma poesia persa, o Rubaiyat, de Omar Khayyam, uma coletânea filosófica sobre o sentido da vida e a inevitabilidade da morte. A polícia então começou uma busca incessante pelo livro e, incrivelmente, um exemplar do Rubaiyat foi encontrado no porta-malas destrancado de um carro abandonado nas redondezas. E nesse livro havia uma nova pista, um código manuscrito nas páginas finais. Linhas de letra aparentemente aleatórias, agrupadas de maneira enigmática, um verdadeiro criptograma que até os dias de hoje nunca foi decifrado. Mas afinal de contas, o que tudo isso significava? Alguns afirmam que o homem de Somerton era um espião, morto ali em plena Guerra Fria. Adelaide era na época um centro sensível de pesquisa militar, e o tipo de envenenamento seria limpo ou até indetectável, que apontaria para métodos de inteligência. A presença do Rubaiyat, do livro, do código e a ausência de documentos, tudo isso seria parte de uma operação de acobertamento. Outros apontam para uma mulher misteriosa, que era conhecida apenas como Jéssica, e que vivia por perto ali da cena do crime e que possuía um exemplar do mesmo livro. A reação dela ao ser mostrada o busto do cadáver foi descrita como uma reação de choque absoluto, só que ela negou que ela conhecia ele. Mais tarde foi descoberto que ela tinha trabalhado com códigos durante a guerra. Então será que tudo isso é uma coincidência? E isso nos traz para um momento presente, porque em 2022, após décadas de mistério, testes de DNA revelaram a suposta identificação do homem. Ele era Carl Webb, um engenheiro elétrico australiano, mas a revelação só adicionou ainda mais perguntas do que respostas, porque o que esse homem fazia ali? Por que ele não tinha documentos? E por que todo esse caso foi abafado por tanto tempo? A real, meu povo, é que o homem de Somerton não morreu. Ele foi apagado. E até os dias de hoje, ninguém sabe o verdadeiro motivo. Alguma vez você já ouviu falar do mistério de Santa Bernadette, da menina que desafiou a morte? Bom, essa é uma história de uma adolescente camponesa magrela e pobre francesa que se transformou completamente após receber uma visita daquilo que supostamente seria a Virgem Maria. E existe algo profundamente inquietante na história de Bernadette Soubirous, uma camponesa magrela analfabeta nascida em 1844 em Lourdes, na França. Aos 14 anos, ela se tornaria protagonista de um dos mais enigmáticos e controversos eventos religiosos da história moderna. Só que o que começou, aparentemente, com uma aparição da Virgem Maria, rapidamente se transformou em algo muito maior, algo que nem mesmo o Vaticano consegue explicar por completo, porque o verdadeiro mistério não está apenas no que Bernadette viu, mas sim no que ela se tornou. Em 11 de fevereiro de 1858, Bernadette, junto de sua irmã e uma amiga, foi buscar lenha próxima à gruta de Massabielle. E lá, entre as pedras e musgos, ela viu uma dama toda vestida de branco, envolta em luz e com um rosário nas mãos. E nas semanas seguintes a história se repetiu 18 vezes. E cada visão era acompanhada de mensagens que até os dias de hoje geram debates intensos entre historiadores e ocultistas. A suposta virgem pediu que ela construísse uma capela e que as pessoas viessem em procissão ao lugar. Ordenou também que Bernadette cavasse com as mãos
nuas, um próprio buraco na terra. E de lá brotou uma nascente que até os dias de hoje existe e é considerada sagrada. É a fonte de Lourdes, responsável por milhares de supostas curas milagrosas. A igreja, como sempre, foi cética, mas não por muito tempo, porque o fervor popular era incontrolável. A Bernadette foi interrogada, desacreditada, humilhada, mas jamais se contradisse. Ela mantinha uma serenidade que era bizarra. E com o tempo, Lourdes se transformou em um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Só que, enquanto as multidões vinham ali buscar milagres na água, o maior milagre estava em silêncio, no que aconteceu com a própria Bernadette. Por quê? Aos 22 anos, ela entrou para um convento em Nevers, onde viveu enclausurada até sua morte, até 1879. Ela sentia muitas dores crônicas, ela teve tuberculose óssea, asma e morreu jovem, aos 35 anos. E é exatamente depois da morte dela que o nosso mistério começa. Porque quase 30 anos depois de sua morte, em 1909, o corpo dela foi exumado. E a expectativa era encontrar ossos ou restos de uma mulher doente. Mas o que os médicos encontraram foi um corpo intacto, com pele macia, traços preservados e sem nenhum sinal de decomposição. Óbvio que a ciência foi chamada, especialistas examinaram o corpo e não havia embalsamento, nenhuma técnica de conservação. Só que mesmo assim, ela estava lá, como se ela estivesse dormindo. E os médicos registraram em ata: o corpo está em um estado de preservação absolutamente inexplicável. Ela foi exumada novamente em 1919 e mais uma vez o corpo estava idêntico. Em 1925, de novo, e o mesmo resultado. E então, em uma decisão bem polêmica, o Vaticano autorizou a criação de uma máscara de cera para cobrir partes do rosto e das mãos que tinham começado a escurecer, numa tentativa de preservar a imagem da santa. Só que muitos dizem que essa máscara foi usada para esconder algo que não pode ser revelado sobre essa mulher. Hoje, o corpo de Santa Bernadette repousa em um relicário de vidro no convento de Saint-Gildas, em Nevers, e milhões de pessoas visitam esse local todos os anos. Ela parece viva, e isso levanta questões aterradoras do que realmente aconteceu com Bernadette. A explicação oficial da igreja é clara: foi um milagre, um dom divino. E essa é sempre a explicação deles, né? Só que teóricos independentes e até alguns padres dissidentes dizem que o fenômeno da incorrupção pode não ser tão divino assim. Existem relatos antigos de alquimistas, de templários e até de ordens esotéricas que buscavam a fórmula da carne eterna. A carne que não apodrece seria então a marca dos iniciados iluminados, de seres tocados por uma sabedoria ancestral. E Bernadette teria sido um elo entre o céu e a terra, entre outra coisa e a humanidade. Então há quem diga que a figura que apareceu para Bernadette não era a Virgem Maria, mas sim uma entidade antiga que antecede o cristianismo, uma deusa branca dos celtas, adorada nas florestas francesas, cujos santuários foram destruídos e substituídos por igreja. A gruta de Massabielle, dizem os ocultistas, é um dos chamados pontos nodais da Terra, lugares onde o véu entre os mundos é mais fino. Então, será que seria Bernadette uma escolhida ou uma vítima de algo maior? Sua vida reclusa no convento, a pressão da igreja, os registros desaparecidos das primeiras visões, tudo indica que existem páginas faltando nessa história. E talvez o motivo de seu corpo não se decompor seja mais do que um sinal de pureza. Talvez seja algo que esteja esperando por ela, tipo um ciclo que ainda não terminou. E é exatamente aí que eu te pergunto: será que o que ela viu foi a Virgem Maria mesmo? Ou será que ela teve contato com alguma outra coisa que alterou o corpo dela em nível celular? Com alguma radiação ou alguma coisa que nós não compreendemos ainda? Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!